Oi pessoal, eu sou Jaque Rasmussen, psicóloga, e tô aqui no canal Pensando Bem para apoiar o processo de desenvolvimento pessoal e profissional de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre burnout, que é um quadro de esgotamento, de exaustão crônica frente a uma situação de estresse. É quando você fica ali na fase de exaustão do estresse durante muito tempo, meses até anos, e isso traz um processo de colapso, quando o estresse continua de uma forma muito intensa, sem fatores de relaxamento, fatores de proteção e de alívio. E aí, nesse estágio de burnout, a performance ela cai drasticamente, ocorrem alguns sintomas de fadiga, exaustão, esgotamento físico e esgotamento mental intenso também, como se a pessoa não consegue mesmo pensar mais em muita coisa. E é importante a gente diferenciar aqui cansaço, estresse e burnout, né? São coisas diferentes. O cansaço, ele acontece, é natural, acontece independente de ter um agente estressor ali, uma situação forte de pressão, quando você trabalha demais, enfim, é natural. Não tem um agente estressor ou de pressão ali que tá te causando um grande desconforto físico e emocional. E aí, nesse quadro de cansaço, você descansa e a energia se renova, né? Então, se ele dorme uma noite de sono, acorda no outro dia e tá novo. Dentro da situação de estresse, já é diferente. É uma resposta, né? O estresse é uma resposta de tensão a um desequilíbrio, a um agente estressor, a um alarmógeno. Esse alarmógeno ele pode ser tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E traz alguns prejuízos para a vida da pessoa, e a pessoa ela não tem uma sensação de renovação de energia depois que ela descansa, né? É como se ela não conseguisse descansar. E o burnout já é uma resposta intensa do corpo a um grande estresse durante um longo período de tempo. O burnout ele tem um ponto focal no trabalho. O estresse, o estímulo estressor, ele pode estar interligado tanto à vida profissional quanto pessoal. Você pode estar estressado por causa de várias demandas da sua vida pessoal, por exemplo. Já no burnout, o alarmógeno ele precisa necessariamente estar relacionado à situação de trabalho e trazer um esgotamento físico, emocional, psicológico e mental. O burnout, gente, ele traz um quadro de exaustão que a gente chama de intransponível. A pessoa é como se ela não conseguisse levantar da cama mesmo. Inclusive, existem até algumas confusões de diagnóstico. Às vezes a pessoa ela tá tão exausta que ela não consegue nem levantar da cama. E quem não conhece, né, o senso comum pode achar que ela tá deprimida, pode achar que ela tá num quadro depressivo. Mas na verdade ela tá num quadro de exaustão, ela não tá com depressão. Então é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial até para seguir com as linhas de tratamento, né? E o burnout, assim como o estresse, que a gente já gravou um vídeo aqui falando sobre isso, o burnout ele tem alguns estágios. O primeiro estágio do burnout é um hiperfoco no trabalho. A pessoa fica hiperprodutiva, ela foca só em trabalhar, ela consegue trabalhar várias horas seguidas, uma jornada de trabalho extremamente exaustiva, deixando de lado as atividades que são prazerosas para ela, as atividades que não estão relacionadas à vida laboral, excluindo até, às vezes, relacionamentos interpessoais para poder focar ali só no trabalho. Então, na primeira fase do burnout, gente, a pessoa fica muito produtiva, ela traz muito resultado, ela consegue trabalhar demais. Só que aí depois vem a segunda fase, que é a irritabilidade junto com o quadro ansioso. Aqui, depois que a pessoa trabalha loucamente, ela começa a ficar impaciente, ela começa a ficar agressiva, as interações sociais elas passam a ser mais ríspidas, mais truncadas, e os sintomas físicos de ansiedade eles começam a aparecer, como insônia, palpitação, falta de ar, angústia no peito. E aí, por causa desses sintomas físicos de ansiedade, também cabe aqui o diagnóstico diferencial. O burnout ele está relacionado a um quadro de estresse, né? É diferente dos quadros relacionados a transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Ok, então a fase 1, hiperfoco, a fase 2, irritabilidade e ansiedade, e a fase 3, a pessoa parte para um quadro de exaustão completa e apatia. Aqui a gente tem uma redução drástica de energia, um esgotamento mesmo, muito cansaço,
problemas muito importantes e muito significativos de memória, de concentração. A pessoa começa a ter dificuldades cognitivas, ela não consegue caminhar bem numa linha de raciocínio, numa linha de pensamento. Tem também uma lentidão muito forte, a pessoa demora para pensar, demora para dar resposta, ela não consegue, ela passa a ter uma lentidão muito característica, principalmente uma lentidão cognitiva. Além disso, apatia, perda de energia, falta de prazer e de satisfação com a vida, uma tristeza profunda, e acaba trazendo uma necessidade forte de isolamento, porque ela não tem energia nem para ela, imagina para interagir, né, com outras pessoas. E aqui nessa terceira fase pode surgir inclusive comportamentos que são mais impulsivos, de consumo de álcool, outras drogas, alimentos hipercalóricos, compulsão alimentar, pode ter também uma compulsão por gastar, né, que são às vezes válvulas de escape que são desadaptadas, né, são fontes de prazer ali a curto prazo para a pessoa compensar uma situação que ela tá ali numa apatia extrema, né? Numa falta de energia muito forte, num quadro até mesmo de tristeza. A gente separa assim, gente, em fases, né? 1, 2 e 3, só para entender melhor e para ficar mais didático, mas na realidade essas fases elas podem acontecer ao mesmo tempo, ou a pessoa pode apresentar a fase 1 e lá para a fase 3, depois a fase 2. Na realidade não acontece assim de uma forma tão organizadinha. Eu gosto de usar a metáfora da panela de pressão para a gente entender melhor sobre o burnout, né? Então a gente tem uma panela de pressão, o fogo tá embaixo, que é como se fosse o agente estressor, e aí aquele agente estressor tá ali durante muito tempo, a panela tampada e não tem válvula de escape. Sabe aquela válvula de escape da panela de pressão? Então é como se ela tivesse entupida, porque a pessoa ela não tem estratégias de renovação de energia, ela não busca atividades de prazer para buscar emoções positivas, que a gente viu que é tão importante para o nosso processo de blindagem de saúde emocional. Ela não faz técnicas de manejo, né, de saúde emocional, como treino respiratório, mindfulness, o relaxamento progressivo de Jacobson, que a gente já trouxe várias técnicas aqui. Então não tem aquela válvulazinha de escape, é como se tivesse entupido. E aí o estímulo alarmógeno continua, a situação de pressão continua, a pessoa não tem para onde ir e acaba trazendo um processo de explosão, né? Como que a gente pode se prevenir com relação ao burnout, então? E como que a gente pode aliviar, né? Ou seja, trazer a válvula da panela de pressão para dar vazão a tudo isso? Porque, gente, estímulo estressor, pressão, alarmógeno, a gente tem na nossa vida, isso é natural, vai sempre acontecer. Agora a gente precisa buscar formas da gente se proteger e da gente adaptar, se desenvolver e evoluir com relação a isso. Uma das coisas que a gente pode fazer é o descanso ativo. A gente já conversou quando estava falando de estresse. Acho que foi, né? Quando estava falando de estresse. Não sei. Primeira coisa, a gente precisa ter um descanso ativo. A gente já falou aqui que aquele descanso que você fica, né, sentado no sofá, jogado, sem fazer nada, ele não está associado a um processo de renovação de energia. Então você precisa buscar atividades que são prazerosas para você e de preferência que tenham a ver com algumas questões relativas à evasão de energia física mesmo, a exercícios que são físicos e que ao mesmo tempo te trazem prazer. Isso traz uma sensação de renovação de energia e está associado ao descanso ativo. Sono de qualidade, nós já conversamos também sobre o processo de higiene do sono, que é você se preparar antes de dormir, se alimentar de uma forma mais leve, ver programas na televisão que são mais tranquilos para você ir se desligando aos poucos, cuidar da iluminação do quarto, do barulho do quarto, que vai te ajudar a dormir melhor. Boa alimentação, tem alguns alimentos que eles contribuem para a inflamação, né? E aí a inflamação no cérebro também acontece.
Então, priorizar o que a gente chama de dieta mediterrânea, que é a dieta baseada principalmente em grãos, peixe, legumes, frutos do mar, tudo isso ajuda a reduzir o potencial inflamatório do organismo como um todo e ajuda a prevenir quadros de burnout e aliviar, né, caso ele já tenha acontecido. Conexões sociais saudáveis, a gente sempre tem falado da importância da qualidade dos nossos relacionamentos. Ficar próximo a pessoas que nos fazem bem é muito importante para a nossa saúde emocional. E a gente conseguir também se afastar, mantendo uma distância segura daquelas pessoas que são mais tóxicas ou que nos trazem alguma carga emocional mais densa, mais pesada, é importante. E uma estratégia para modulação do burnout, né, para que a gente possa também evitar ou aliviar o processo de burnout, é o mindfulness, que a gente já gravou um vídeo, eu já gravei um vídeo aqui sobre isso, e é só assistir o vídeo e colocar a técnica para rodar que você vai conseguir experimentar os benefícios dessa técnica. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta, manda para alguém que você acha que pode estar sofrendo de burnout, que pode ajudar bastante a qualidade de vida.